Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pablo Borges de Amorim e essa aula é parte da disciplina de Climatologia e Mudanças Climáticas do curso de pós-graduação em Ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas, se você não é aluna nem aluno, não tem problema. Fique à vontade para assistir essa aula e compartilhar com os seus colegas e familiares. O tema de hoje é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ou da sigla em inglês IPCC. Nessa aula eu vou auxiliar vocês a responderem as seguintes perguntas. Primeiro, o que é o IPCC? Como é o processo de desenvolvimento dos relatórios? Como o IPCC comunica as incertezas? Como os modelos de clima evoluíram? E o que são cenários de emissões de gases do efeito estufa e como esses cenários evoluíram. Vamos nessa? Nas décadas de 70 e 80, já começavam a aparecer estudos científicos que demonstravam a influência humana no clima global. Um pequeno grupo de cientistas preocupados com o tema não tinham recursos suficientes para cobrir a complexidade da ciência do clima. Ao mesmo tempo, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e o Departamento de Estado queriam uma convenção internacional para chegarem a um acordo em relação às restrições às emissões dos gases do efeito estufa. Em 1985, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a UNEP, e a Organização Meteorológica Mundial criaram um grupo de cientistas para fornecer recomendações baseadas em pesquisa. E aí, em 1988, a Conferência das Nações Unidas criou o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O IPCC foi encarregado de revisar a literatura científica e outras publicações relevantes, com o intuito de fornecer informações sobre o estado do conhecimento sobre mudanças climáticas. É muito importante ressaltar que o IPCC não conduz pesquisa, nem monitora ou gera dados climáticos. É puramente uma iniciativa para coordenar os esforços de centenas de cientistas para eles coletarem e sintetizarem um conjunto cada vez maior de estudos científicos. É como se fosse um grupo que vai fazer uma grande revisão bibliográfica ou uma grande meta-análise. Nessa foto estão os cientistas integrantes do primeiro relatório do IPCC. O IPCC é dividido em 3 grandes grupos de trabalho, que produzem seus próprios relatórios. O grupo de trabalho 1 trata da parte física da ciência do clima. O grupo de trabalho 2 trata dos impactos da mudança do clima e medidas de adaptação. Já o grupo de trabalho 3 é sobre mitigação, ou seja, medidas para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Por fim, publica-se um relatório síntese, que é uma espécie de resumão dos 3 grupos de trabalho e que tem como objetivo apoiar os governantes em suas decisões. O primeiro conjunto de relatórios foi publicado em 1990. De lá para cá, já foram publicados diversos relatórios, e em 2007, o 4º conjunto de relatórios ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel. Em 2013 e 2014, foram publicados a 5ª versão dos relatórios, e os próximos serão publicados no ano que vem e em 2022. Vale lembrar que o IPCC também publica relatórios especiais, como, por exemplo, esse daqui, que é o Climate Change and Land, publicado no ano passado. O processo de desenvolvimento dos relatórios é complexo, bastante participativo e transparente, e costuma demorar aí de 3 até 4 anos. Primeiramente, os países integrantes das Nações Unidas e outras organizações nomeiam experts para comporem o painel. Na primeira etapa, os integrantes do painel desenham um escopo. Então, o painel aprova esse escopo, daí os governos e outras organizações nomeiam os autores. E depois os autores são selecionados com base na sua experiência e expertise. Então começa o processo de escrita dos relatórios. Os autores escrevem o primeiro rascunho, ou First Order Draft, e enviam para revisores experts. Depois da revisão dos experts, o segundo rascunho é enviado para os governos.
Os autores, então, consideram as recomendações da revisão e finalizam o rascunho final. Os governos revisam novamente a última versão e preparam a aprovação. Por fim, o painel aprova os relatórios e então eles são finalmente publicados. Cada grupo de trabalho daqueles 3 que eu falei produz um relatório, e cada relatório tem vários capítulos. E para cada capítulo existem a participação de dezenas de especialistas. Aqui vocês podem ver a lista de contribuidores do capítulo 4 do relatório 5 do grupo de trabalho 2, que é sobre os impactos da mudança do clima no sistema terrestres e aquáticos. Como vocês podem ver, os integrantes de cada capítulo são divididos em funções como coordenação, liderança, contribuição, revisão e ainda tem a contribuição de cientistas em início de carreira para fazer o pente fino, por exemplo, verificar as figuras, bibliografia e etc. Para vocês terem uma ideia da dimensão do trabalho envolvido na elaboração dos relatórios do IPCC, o 5º relatório envolveu 3.830 especialistas de 195 países que avaliaram mais de 30 mil estudos. Agora, lembrem que o IPCC é baseado em síntese de literatura e podem ter estudos que discordam em suas conclusões. Como o IPCC lida com as incertezas inerentes no processo científico? Bom, cada conclusão do IPCC é acompanhada de uma escala de confiança. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a biota terrestre e os ecossistemas foram afetados fortemente por mudanças climáticas no passado. Mudanças essas menores do que aquelas projetadas para esse século. Entre parênteses, alta confiança. Então a pergunta é, como que eles chegaram nessa classificação, alta confiança? O que significa isso? De forma geral, a comunicação das incertezas ou do nível de confiança das mensagens finais é com base nessa matriz aqui. No eixo horizontal temos as evidências e no eixo vertical temos a concordância entre essas evidências. Para uma determinada conclusão, como aquela anterior, podem existir diversas evidências. Pode ser de dados observacionais, de experimentos de laboratório ou até mesmo de modelos. Então, basicamente, o que os autores do IPCC fazem é juntar todos esses estudos de diferentes fontes de evidência e conferir o nível de concordância entre esses estudos. Se você tem muitos estudos de diferentes fontes de evidência que concordam com uma determinada conclusão, isso significa que a confiança é alta. Agora, se você tem estudos que divergem em suas conclusões, a confiança é baixa. Modelos de clima. Bom, os modelos de clima não são desenvolvidos ou rodados pelo IPCC. Repito, não são desenvolvidos ou rodados pelo IPCC. Os modelos, na verdade, são desenvolvidos e rodados por diversos centros de pesquisa ao redor do globo. Cada um tem o seu modelo, às vezes até mais de um, e fazem os seus próprios experimentos individualmente. Agora, com o intuito de coordenar esses experimentos e poder comparar os resultados entre esses modelos dos diferentes centros, criou-se então o WCRP, ou World Climate Research Program. Assim como o IPCC, o WCRP também pertence ao NEP e à Organização Meteorológica Mundial, mas são iniciativas independentes. O WCRP estabelece os experimentos através do CMIP, que é o Couple Model Intercomparison Project. O CMIP nada mais é do que um protocolo de como os centros de pesquisa devem conduzir os seus experimentos. Então, esses centros rodam os seus modelos com base nesse protocolo e depois carregam os dados no ESGF, que é o Earth System Grid Federation. Lá no ESGF ficam armazenados os terabytes de dados de saída dos modelos. Depois, os pesquisadores baixam esses dados e conduzem seus próprios experimentos individuais, como, por exemplo, o impacto da mudança do clima na biodiversidade da Amazônia. Então, esses pesquisadores publicam em forma de artigo e depois esses artigos são incorporados de uma forma ou de outra no IPCC através do processo de desenvolvimento dos relatórios.
Esse gráfico mostra a evolução dos modelos de clima. O eixo horizontal é a linha do tempo, e na vertical são os processos do sistema terrestre que foram incorporados nos modelos ao longo do tempo. Os primeiros modelos foram desenvolvidos na década de 70. Eram modelos que incorporavam apenas a atmosfera, a superfície terrestre, o oceano e o gelo marítimo. Em 2001, foram incorporados o ciclo do carbono e a dinâmica da vegetação. Os modelos de hoje são extremamente complexos e incluem a química da atmosfera e o gelo terrestre. Embora os modelos tenham ficado mais complexos, as projeções de aumento de temperatura dos modelos mais antigos são muito parecidas com as observações e com as projeções dos modelos mais recentes. Esse vídeo mostra a evolução dos modelos e o quão bem esses modelos foram capazes de representar a temperatura de hoje. Não podemos prever o futuro, mas os cenários nos permitem explorar possíveis futuros. Todo modelo que pretende estimar condições futuras precisa de cenários. No caso da mudança do clima, os cenários são com base em possíveis trajetórias de concentrações ou de emissões de gases de efeito estufa. Nessa figura, é possível ver as trajetórias de aumento de temperatura dependendo do cenário. O vermelho é um cenário com mais emissões de gases de efeito estufa. Em azul, seria um cenário com redução drástica de gases de efeito estufa. Um cenário de altas emissões poderá levar até 4 graus centígrados, ao passo que o cenário de baixas emissões estabilizaria a temperatura terrestre nos níveis atuais. Assim como os modelos, os cenários também evoluíram. Os cenários da década de 90 eram o Special Report on Emission Scenarios, ou SRES. Esses cenários analisavam 4 possíveis trajetórias futuras de emissões dos gases de efeito estufa a partir da governança global e do crescimento econômico. Esses cenários focavam em um mundo ou mais regional ou mais global e mais focado na economia ou mais focado no meio ambiente. Já os RCPs, ou Representative Concentration Pathway, consideram diferentes trajetórias de concentração de gases de efeito estufa. Não é de emissões, é de concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses cenários usam como referência o forçamento radioativo. Esse forçamento radioativo é uma perturbação do equilíbrio do balanço energético terrestre. A ideia é, no modelo de clima, se eu mudar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera e, consequentemente, mudar o equilíbrio do balanço energético, o que acontece com a temperatura terrestre e com todas as outras variáveis climáticas? Cada RCP representa uma determinada concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Aqui vocês podem ver que o RCP 8.5, em vermelho, é o que representa a maior concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, ao passo que o RCP 2.6, em verde, é o de menor concentração. Os cenários RCPs foram amplamente usados na quinta fase do CEMIP, ou seja, o CEMIP 5, e aparecem no quinto relatório do IPCC, aquele de 2013. Os SSPs, ou Shared Socioeconomic Pathways, são cenários complementares aos RCPs. Enquanto os RCPs são a relação entre concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera e o forçamento radioativo, os SSPs são cenários que descrevem a relação entre as mudanças socioeconômicas globais e as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Ou seja, eles são usados para estimar cenários de emissões de gases de efeito estufa a partir de diferentes políticas públicas. Nesse gráfico, é possível ver que para cada cenário SSP existe um determinado nível de emissão de gases de efeito estufa. No caso aqui, o dióxido de carbono. Os SSPs são baseados em 5 narrativas que descrevem tendências socioeconômicas que podem mudar a sociedade futura.
Eles incluem desde um cenário de desenvolvimento baseado em combustíveis fósseis, o SSP5 em vermelho, até um cenário bem mais sustentável, como o SSP1 em azul. Os SSPs estão sendo usados nos modelos climáticos mais recentes, o CEMIP6, que servem de base para o 6º relatório de avaliação do IPCC, a ser publicado no ano que vem. Esses cenários também estão sendo usados para explorar como as escolhas da sociedade afetarão as emissões de gases de efeito estufa e, portanto, como as metas climáticas do Acordo de Paris poderiam ser cumpridas. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e a gente se vê na sexta-feira para tirar as dúvidas. Até lá!